Em entrevista, a presidente do TSE, Carmen Lúcia, anunciou a criação de um observatório permanente para combater a violência política. Ela ainda reforçou a necessidade de responsabilização dos partidos políticos e afirmou que o crime organizado tenta influenciar as eleições. Segundo Carmen Lúcia, o quadro é grave e não pode ser subestimado pela justiça. Assunto para ele, João Pedro Melo, que está ao vivo conosco. Bom dia para você, JP. Boa semana. Oi, Sheila. Bom dia a você. Boa semana a todos nós. Pois é, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deu uma série de entrevistas ao longo desse fim de semana e reforçou a necessidade de responsabilização dos partidos políticos em casos de violência na disputa eleitoral. Ela anunciou a criação desse observatório permanente, que vai ter como foco o combate desse tipo de situação, e disse o seguinte, que até ontem ela ia finalizar uma portaria e que hoje deve ser possível converter o Núcleo de Garantia do Direito dos Eleitores, que é um órgão que já existe dentro do Tribunal Superior Eleitoral, nesse novo observatório permanente. Essa entrevista de Carmen Lúcia foi dada ao canal Globo News e sobre a responsabilização dos partidos políticos, ela afirmou o seguinte, que não se pode ficar apenas na expectativa. Para ela, é preciso que fique claro as normas jurídicas pelas quais quais os critérios foram adotados para responsabilizar esses partidos políticos, né? A ministra condenou os episódios de violência na campanha eleitoral em São Paulo, principalmente o caso da cadeirada de José Luiz da Atena, do PSDB, em Pablo Marçal, do PRTB, e também o caso do Flow, em que um assistente de Pablo Marçal acabou agredindo o assessor também do prefeito Ricardo Nunes. Carmen Lúcia declarou ainda que, embora exista o impulso de reagir com violência diante de um não, atos de agressão jamais devem ser tolerados. A presidente do TSE reforçou ainda o seguinte, que há uma tentativa do crime organizado de influenciar e se infiltrar nos pleitos, e isso é bastante grave e não pode ser de qualquer forma subestimado. Também ao Grupo Globo, ela afirmou que há um risco real de que esse comportamento se estenda às instâncias estaduais e até nacionais, e que isso é um grave atrevimento criminoso que não pode ser de qualquer forma empurrado para baixo do tapete.